Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Fala Tati Podcast Inclusão Sem Fronteiras, um podcast voltado para a neurodiversidade, para a diversidade, para temas importantes, diálogos fundamentais para a sociedade. Gente, hoje eu estou aqui diante de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa que eu respeito muitíssimo, admiro e tenho realmente uma verdadeira admiração pela luta, pela força, pelo que ele significa para a sociedade e para a causa em defesa das crianças. É o querido e estimado vereador Leniel Borel. Um prazer tê-lo aqui, vereador. Para mim é uma honra estar aqui, né? Obrigado por abrir esse espaço. Fala Tati Podcast, né? Muito mais do que inclusão, agora é com inclusão sem fronteiras. Para mim, eu, Leniel, né, que tenho lutado diariamente, gritando em prol dessas crianças e adolescentes que são vítimas diariamente, e você dar, né, voz para essas crianças, para que a gente possa falar dessa realidade, uma vez que o Rio de Janeiro hoje está perigoso de ser criança. Então, quando você abre um programa como esse, um espaço, um podcast para falar dessa nossa luta e que a gente consiga, né, aqui trazer mais guerreiros para essa luta, trazer mais pessoas em prol das nossas crianças, porque as estatísticas mostram que a gente precisa dar voz, que a gente precisa estar mais próximo e que a gente precisa realmente proteger as nossas crianças. É verdade, é verdade. Esse espaço, vereador, ele foi criado por mim, idealizado, né, um projeto repleto de intencionalidade, de comprometimento social e muito afeto. Eu trabalho com educação, projetos para educação, sou especialista em educação há mais de 26 anos. Eu comecei no chão da sala de aula, a minha conexão com crianças vem de muito tempo. Eu sou mãe, e eu amo a infância, eu defendo a infância e nós temos causas um pouco parecidas. E não podemos desistir, né? Não A podemos. infância de alguém pode estar nas nossas mãos. Exatamente, vereador, exatamente. O senhor foi um dos vereadores mais votados na eleição de 2024, com 34.359 votos, sendo o oitavo mais votado da capital. É uma honra, né? Primeira eleição e a gente tem uma votação expressiva. Muito expressiva. É porque a população do Rio de Janeiro resolveu realmente dar um basta. Ninguém aguenta mais, né? O número de violência altíssimo, as famílias já não aguentam mais, dentro das comunidades, o sentimento de insegurança, quem anda nas ruas, elevadíssimo, e a gente precisa de representantes verdadeiros, que realmente estejam de coração na causa. E aí esse é um grito da população carioca, né, do município do Rio de Janeiro, de pedido de ajuda, e eu me sinto honrado de estar os representando. E a gente tem muita coisa para fazer, mas é aquilo, né? Uma andorinha só não faz verão. Tô aqui nessa luta, trazendo mais pessoas, fazendo tudo na maneira que a gente pode. É quase que naquele de 50 em 5, né? Tentando diminuir, remir os tempos, porque tem muita coisa para fazer e muito poucos soldados nessa luta. Eu entendo e sou solidária à sua causa. Eu acompanho nas redes sociais, vejo o seu ativismo, né, a sua postura, a sua bravura diante dos enfrentamentos, né, que não param, que são diários. E agradeço a sua disponibilidade em estar aqui para inspirar as pessoas e ver que elas não estão sozinhas, né, para mostrar o seu trabalho, o que o senhor tem feito em prol da infância, da defesa da infância, motivado por uma frase que impacta a sua história, que é do luto à luta. Né? A sua missão por justiça, amor e proteção à infância, ela é motivada por uma dor muito grande, Sim. que foi a perda do seu filho. Verdade, Né? e é algo que ninguém merece passar. Ninguém. E não tem dor maior no mundo do que perder um filho. Eu não consigo expressar aqui, para quem está nos assistindo, para você, o que é perder um filho. Tamanha dor, né? Tamanha tristeza, tamanha a dificuldade de continuar a caminhada. É muito difícil para mim, como pai, continuar a caminhada sem meu filho, sem meu primogênito, sem meu menininho. E isso
olho para frente, né, e vendo que a gente precisa fazer alguma coisa. Tão difícil quanto perder Henri é saber o número de assassinato de crianças no Rio de Janeiro, no Brasil, elevadíssimo, e muito pouca gente falando sobre isso. E políticas públicas, a gente tem um Estatuto da Criança e Adolescente com 35 anos que É acabou de fazer, verdade. mas realmente ele está sendo aplicado? Realmente o ECA, né, ele é aplicado no âmago, as pessoas conhecem o ECA, as crianças sabem dos seus direitos, e a gente vendo que não. 35 anos de história, hoje a criança ela é sujeito de direito, ela tem personalidade jurídica, né, coisa que não era, e ainda assim as crianças são afastadas, elas não têm voz, porque... E eu falando aqui um pouco do meu lado, por exemplo, no legislativo, criança não vota. E aí você vê muito poucos parlamentares, né, nessa luta pela criança, do direito da criança e adolescente. Assim como no judiciário. Uma criança no... Você já viu uma criança que vai numa delegacia de polícia ou vai bater lá num tribunal de justiça e falar assim, juiz, e o meu processo? Você não vai prender meu abusador, não? Você já viu isso? Pô, quase nenhum. Então, todos esses poderes, legislativo, executivo, judiciário, eles não veem a criança realmente com a prioridade absoluta, É que verdade. como deveria ser, como a Constituição da República realmente fala, como o Estatuto da Criança e Adolescente traz a criança como prioridade. Estamos aí, né, final de ano, agora vai ser votado os orçamentos, né, do Brasil inteiro, né, tanto federal, municipal, esfera estadual. Se criança e adolescente é prioridade absoluta, então vamos votar primeiro, vamos trabalhar primeiro as políticas públicas em prol das crianças. Não são. E é por isso que a gente está aqui, e é por isso que hoje eu me torno um parlamentar, me tornei um vereador, bati em muitas portas, procurei muitas pessoas, pessoas que falavam, não, vamos ajudar, eu tô pela causa, eu tô de coração, mas no final não estão, né? E para mim, eu, Leniel, isso para mim é vida, é levantar da cama. E eu sou engenheiro de profissão, pós-graduado, né, mestrado em engenharia e trabalhei muita minha vida quase que toda no óleo e gás, né, na área de petróleo e gás no Brasil, né, trabalhei muitos anos ali no interior do Rio de Janeiro, Macaé, Campos, Bacia de Campos, e fiz minha vida nesse sentido na engenharia. Sim. Muito pensando na minha família, em conquistar, em ter Estabilidade. estabilidade, dar o melhor colégio para o Henri, o melhor plano de saúde, né? Os brinquedos que ele queria, ele teve. E era isso, né? Uma casa melhor, tudo que possível para o melhor da minha família. E do dia para noite você recebe a pior notícia do mundo que um ser humano possa receber, que é perder um filho. E ali minha vida verdade. realmente perdeu a graça. A vida perde a graça. E aí, em contrapartida, a gente vê pais que têm seus filhos ao lado, toda a oportunidade do mundo de continuar, de ter o seu filho ao lado, de amar, cuidar, e não fazem. É quase que impensável, nós como homens comuns, né, que tinham no direito, que hoje não tem mais. Então eu decidi lutar, porque ontem foi o meu filho. Amanhã pode ser o filho ou o neto de vocês. É verdade. Então, a gente precisou levantar, sacudir a poeira, né? Continuar a caminhada, olhar para frente. Eu nunca imaginei que... Primeiro que eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém que tivesse um filho violentado, assassinado. Nem na minha rua, nem no meu bairro, nem no meu município. E aconteceu ali, muito próximo, na minha casa. Nesse sentido, eu falando assim, mas por que era o meu filho? E aí comecei a olhar, estudar o que estava acontecendo e ver que a violência ela está institucionalizada no nosso Sim, país. está. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, se a criança fala dentro de casa, se 84% da violência ela é praticada dentro dos lares, pai, mãe, tio, avô, avó, pessoas ali muito próximas, se são esses que são os abusadores, são os agressores, e a criança não está ali, esses que deveriam amar, proteger, cuidar, não protegem, a escola é muito importante. Para sinalizar. Verificar, sinalizar e de alguma forma acionar, denunciar. né? Acionar. Denunciar. E a gente anda nas escolas, vê que ainda não tem um fluxo. E aí, coloca em ata ou não coloca? O professor não sabe o que fazer.
Fala com o diretor ou não fala? É conselho tutelar? É delegacia de polícia? Com quem que eu falo? Ainda assim, várias coisas que vão dando sinais e não são, de alguma forma, selecionados ou identificados e até mesmo falados sobre isso. Por exemplo, calor de 40 graus no Rio de Janeiro. O Rio faz muito calor. A criança chega na escola de moletom. Tem alguma Nossa, coisa errada. Às vezes sim. está escondendo uma agressão. É. A criança ali era para fazer um desenho lúdico, fazer uma pintura e desenha um órgão genital. Não é normal de uma criança estar desenhando um órgão genital. Tem alguma coisa errada. A criança estava ali, né, desenvolvendo, se desenvolvendo. Trava, para de evoluir, cai no rendimento. Tinha notas boas, um rendimento escolar bom, era esperta ali, altiva, né? Feliz, e do dia para a noite ela começa a cair, começa a ficar introspectiva, cai as notas, tem alguma coisa errada. O que o senhor falou faz todo sentido. Como educadora de base, eu vim do chão da sala de aula. Eu comecei como professora de educação infantil e a minha trajetória ela foi se dando ao longo dos anos em vários cargos dentro da educação. E eu já passei por muitas situações, você pode imaginar, dentro de uma escola, a escola é o Antes. mundo. E é o maior ambiente socializador que eu conheço. Primeiro a família, depois a escola. E dentro da escola, a gente se depara com pessoas que estão comprometidas e com pessoas que não estão comprometidas com a educação de verdade. E isso é um complicador. Quando a gente encontra uma criança, como o senhor falou, com mudança comportamental, que vai para a escola num sol de 40 graus com moletom, provavelmente para cobrir alguma marca, Agressão, um alguma sinal de agressão. evidência de agressão, é um alerta, é um start. O que o senhor trouxe aqui é muito importante compartilhar com a sociedade. Porque muitas pessoas deixam isso passar despercebido, mas as crianças dão sinais o tempo todo. Sim. Num desenho, como o senhor falou, perfeito o que o senhor falou. A criança, ela não consegue verbalizar a agressão, Tá? mas ela vai dar sinais através de atitudes e comportamentos. E o desenho é um comportamento. Verdade. Ela está ali colocando, e se o professor estiver um pouquinho atento, se a pessoa responsável na escola estiver um pouquinho atenta, aquilo vai causar estranheza. E vai trazer para esse profissional base para denunciar. Sim. Porque tem que denunciar. A criança está clamando ali por ajuda. Eles são frágeis, eles são indefesos. Então, essa fala que o senhor nos trouxe aqui hoje é de grande valor. Alertar os profissionais para os sinais que as crianças trazem dentro da escola. Eu acho que já chegou o momento da gente capacitar esses profissionais, né? Perfeito. Desde lá da educação básica, assim como na formação, né? A senhora que vem, né, da área da educação, trabalhou por muitos anos, quantos currículos de professores, educadores, e não só do português, não só da educação básica, mas da matemática, física, história, que está lá na carga de ensinar o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo. Não está. Vocês estão Nunca entendendo? esteve. E ele vai trabalhar com criança. É verdade. Como É uma assim? incoerência. Um trade-off, uma incoerência muito grande. Então, assim como as crianças não sabem os seus direitos, e em contrapartida, o agressor, o perverso, né, o pai violento, a mãe violenta, que está ali dentro da casa, fala o seguinte, que ela está apanhando, que ela está sendo agredida, que ela está sendo violentada, abusada sexualmente, porque ela merece. Justificam, né? Justifica. O absurdo. E a criança ali, ela tá sendo educada, ela tá sem informação, a cabeça dela, o que você falar é regra. A educação, ela é pelo exemplo. É pelo E ali exemplo. tem um pai falando que ela tá sendo abusada porque ela merece. Em contrapartida, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que traz os direitos dela. Então já chegou no momento da gente capacitar os profissionais, todos que vão, não só da educação, todos que vão lidar direto ou indiretamente com a Com criança. qualquer criança. Saúde, educação, assistência social, guarda municipais, juízes não sabem, delegados de polícia não sabem. Então a gente já chegou no momento que todo mundo que vai lidar direto ou indiretamente com criança precisa saber o que fazer. Identificar, ser capacitado, os seus direitos e os fluxos para que isso aconteça. Não é isso? É importante ampliar os debates sobre o estatuto, né? Muito. Montar fóruns, congressos, momentos de
de trocas para que a gente consiga ampliar essa discussão. Sim, é porque o mundo, Tati, o mundo mudou. O mundo mudou. Eu vou revelar aqui, eu tenho 41 anos de idade hoje, mas quando eu comecei lá na Tia Teteca, né, jardim de infância, né, A memória. ali numa turma de mais ou menos uns 35 alunos, que é a realidade de uma turma, né, em média, eram mais ou menos uns 32 filhos de pais casados e uns 3 filhos de pais separados. Estou falando de 30 anos atrás, na minha época. Hoje, se a gente for na escola municipal, não só do Rio, do Brasil inteiro, estadual, uma escola pública, particular, se você me pedir para levantar a mão, é mais ou menos uns 32 filhos de pais separados e uns 3 filhos de pais casados. Essa é a realidade do mundo nosso atual. A E que estrutura da família mudou. mudou. E a gente não está avançando como sociedade em relação a isso. E ali fica. A separação nunca é legal. Quem se separou sabe o que eu estou falando. Quem falar que não é amigo, nunca sempre tem uma mágoa, uma rusga, porque se fosse, estavam vivendo juntos até hoje. É verdade. Então, neste sentido, ficam ali um tentando degladiar o outro, prejudicar ou se afetar de alguma forma, o pai, o homem, ou em relação à mulher, a mulher, o homem, como não conseguem, né? Temos hoje leis rigorosas em relação a isso. Quem está sofrendo? As crianças. Alienação parental. Também. Alienação, problemas psicológicos, físico, psicológico, moral, sexual. Isso piora muito ainda quando entra uma terceira pessoa, às vezes um padrasto, uma Verdade. madrasta, que ninguém olha uma ficha criminal antes de botar uma pessoa dentro de casa. Isso você viveu na pele, né? Na pele, né? O senhor viveu na pele. Do outro lado, Monique, né? Eu falo, as pessoas não lembram, mas é importante eu falar aqui. Sim, fique à vontade. Do que meu filho faleceu, do que a Monique pede a separação e meu filho falece, 6 meses apenas. Rápido. De que ela vai morar naquele apartamento de horror com o Henri e meu filho falece 1 mês e 20 dias. Pergunto aqui para quem tá nos assistindo, para você, se eu chegasse numa delegacia de polícia naquela época e falasse assim, ó, o meu filho falou que o tio machucou, o que iria acontecer? Nada. E é isso, né? E é por isso que a gente lutou muito. Conseguimos aprovar uma lei que chama Lei Henri Borel, que é Sim, leva o eu nome ia do lhe meu perguntar filho. agora. A lei sancionada número 14.344 de 2022, conhecida como a Lei Henri Borel, instrumento jurídico inédito de proteção à infância contra a violência doméstica. A proposta contou com mais de 700 mil assinaturas populares e foi aprovada em tempo recorde no Congresso Nacional. Parabéns. Uma luta, foi um marco histórico para a proteção da criança e adolescente no nosso país. Talvez seja um dos maiores mecanismos hoje de proteção, a Lei Henri Borel. Hoje a Lei Henri Borel está para criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. Não sei se você sabe, né? Mas fico feliz de estar falando para uma mulher. Acabamos de passar aí Outubro Rosa, né? Verdade. E hoje a Lei Maria da Penha é a quinta maior lei mais importante, melhores leis do mundo De proteção à mulher. Necessária. E a gente traz a Lei Henri Borel nos moldes de Maria da Penha, trazendo também a medida protetiva de emergência para a criança, trazemos também o aumento de pena quando ele é praticado ali, né, por pessoas dentro do lar familiar, porque antes só tinha aumento de pena quando era pai e mãe. E isso me incomodava. Como assim? Então quer dizer que Monique vai ter uma pena maior do que o Jairo, só porque ela é mãe e ele é o padrasto? E aí hoje não, todos que estão no ambiente familiar, pai, mãe, tio, avô, avó, hoje tem mais avó do que é mais mãe do que mãe. É verdade. Não é isso? E isso... Qualquer um pode ser agressor. Pois é. Não E é? a estatística mostra que 84% da violência está ali dentro de casa. Então são pessoas ali muito próximas. Pode acontecer do lobo mau tá passando na rua e aí ele... Pode, mas o percentual, a probabilidade ela é muito menor. Então, neste sentido, a gente abre, né, para trabalhar na Lei Henri Borel com esses que estão ali muito próximos nessa crescente violência doméstica familiar. E também trazendo a violência de uma forma ampla, porque ainda hoje a gente tem um país que as pessoas só entendem a violência como bater. Não, tem a violência física, psicológica, como você falou, moral, institucional, sexual. A violência sexual para criança ela é mais agressiva do que a própria violência física.
Marca a alma. Marca para eternamente. Eternamente. A pessoa fica com problemas emocionais, de relacionamento para o resto da vida. E isso a gente trouxe ali a violência de uma forma ampla na Lei Henri Borel, trazendo também a medida protetiva, assim como o aumento de pena. Hoje trouxemos também a omissão como crime. Então, assim, quem está nos assistindo, se você souber que uma criança está num cenário de agressão e nada fizer, você vai ser responsabilizado. Se essa criança vier a falecer, vai ser responsabilizado criminalmente. Conivência. Silenciar. Omisso. Omissão. É isso. Conivência não, omissão. Omisso. Então, neste sentido, a gente traz ali a parte punitiva. E também, no Excelente. capítulo 2, a gente traz a parte, por isso que a lei é um mecanismo de proteção. Sim. Ela traz a punição, mas ela também traz a prevenção. E aí é onde a gente começou a falar. A gente precisa capacitar quem vai lidar com a criança e adolescente nesta pauta da violência. Saber identificar, saber verificar o que está acontecendo, Sinais. os sinais, como fazer e o que fazer depois de identificar. Porque não é só identificar e largar para lá. Não podemos tampar o sol com a peneira. É verdade. A gente tem que saber identificar e dar prosseguimento, denunciar. A Lei Henri Borel traz a criança como sujeito de direito, também traz o denunciante como sujeito de direito. Hoje, a Lei Henri Borel, ela traz a medida protetiva também para o denunciante, porque a gente entendeu que é muito difícil denunciar. Do outro lado, pode ter um narcotraficante, um pai agressor, uma mãe agressora, pessoas com dinheiro, politicamente também influentes, assim como no meu caso. No meu caso, Jairo foi vereador 5 mandatos. O pai, 4 vezes deputado estadual, uma família muito influente na política do Rio de Janeiro. Mas um perverso, um monstro, agressor, com prazer em agredir crianças, que a gente mostrou não só com o Henri, mas com outras crianças que também foram vítimas desse monstro. Então, neste sentido, a violência ela não está estampada no rosto de ninguém, na Ela tem testa até de uma ninguém. aparência bonitinha, Sim. né? E na verdade, ela não se tem. mascara. Ela não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem classe social. Olha o meu caso. Foi num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Sim. Num vereador médico, pai deputado estadual, uma família economicamente estável e bastante influente. Então, neste sentido, quando as pessoas olharam pelo que aconteceu com meu filho, com o Henri, nossa, se acontece nesse tipo de ambiente familiar, imagina no Baixada Fluminense. Imagina no interior do Rio de Janeiro. Imagina no norte do país, no Nordeste. Então, nós estamos falando de Rio de Janeiro, capital. Você tá entendendo? Então, neste sentido, a gente mostra que a violência está mais próxima do que a gente imagina. Por isso que é muito importante ter espaços como esse, trazer essa pauta de uma forma ampla para o Rio e para o Brasil inteiro. Verdadeira e transparente. Aqui a gente não tem filtro. E aqui é um espaço onde o senhor pode se posicionar de forma clara, franca, verdadeira, porque nós queremos atingir o público com uma fala que seja impactante, mas que ao mesmo tempo seja transformadora. Aqui é um espaço de fala para que se transforme a sociedade através do conhecimento. Então, a minha gratidão eterna pela sua participação. Está sendo uma contribuição grandiosa. Tenho certeza que vai agregar valor à vida de muitas pessoas. A sua história de vida é uma história de vida marcada pela dor, mas transformada através do amor em luta, né? Que eu admiro muito, muito, muito a sua força. E quando falo em criança, vereador Leniel, eu fico muito mexida, muito. Eu fico até um pouco emocionada, porque para mim a criança ela precisa ser preservada em todas as esferas, em todas as esferas. Elas são o futuro da nossa nação e elas são o amor da vida de alguém. Sim, verdade. E eu, assim, hoje, o que está sendo feito com nossas crianças, como eu falei, hoje é perigoso ser criança no Rio de Janeiro. E é muito triste falar sobre isso, porque a gente pode estar perdendo uma geração, Exato. né? E outra, pessoas que deveriam proteger, amar, respeitar, são, na verdade, os verdadeiros agressores. Se esses que estão ali, que deveriam cuidar, o nosso papel, o papel do vizinho é muito importante. Nosso papel como familiar é muito importante, como sociedade. Professores, educadores, médicos, todos que estão trabalhando com crianças, a gente precisa um olhar diferenciado. Apurado.
porque a gente Apurar. pode estar salvando uma vida. É. Acabar com essa máxima que tinha no nosso país de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mete sim. Se você sabe que uma criança está sendo vítima de violência, denuncie. Denuncie. Denunciar é preciso e a gente pode estar salvando uma vida. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que o professor tivesse denunciado, que o vizinho tivesse denunciado, que a avó do meu filho amava aquela avó e tivesse denunciado, que a babá que estava sendo paga para cuidar, para ser que era agente garantidor, agente garantidor. A gente sai para cá, sai para trabalhar e deixa com a babá, sabendo que está sendo cuidado, amado, respeitado, que está sendo bem educado, assim como na escola. Quando você bota seu filho em uma escola, na escola, é porque você tem confiança que ele não vai ser agredido ali. Muito pelo contrário. E temos visto realidades em escolas terríveis, com crianças típicas e atípicas. Era nessa questão que eu queria entrar. O senhor falou muito bem que a gente precisa dar atenção e voz às crianças. Maravilhoso, acho importante, fundamental, preciso. E as crianças atípicas que não são verbais, que não conseguem falar sobre abusos, que não conseguem falar sobre as questões que estão acontecendo em torno delas, quais são as políticas públicas que o senhor pensa em desenvolver para o olhar em relação à criança atípica, no caso os autistas? Uau, muito boa pergunta. Eu acho que é pertinente, principalmente da realidade que a gente tem aqui. Posso falar aqui no município do Rio, mas que é aplicada no Brasil inteiro. Essa elevado número de crianças atípicas, Laudos né? crescentes, né? Laudos crescentes, essa é uma realidade atual e pode ser que historicamente a gente tenha estudado um pouco, né? Já se tinha, mas era colocada lá em casa quase que trancada, escondida familiarmente. Era negação, Essa era a negação historicamente, né? historicamente, é verdade. Atualmente não, atualmente é um anjo. Né? Eu tenho, por exemplo, no meu gabinete, trabalha comigo um casal que é a Lousada e o Julian, que são pai do menino Dante, né? O menino Dante ele não verbalizava, não verbaliza, e a gente se une num momento de que a escola, né? O pai começou a entender que tinha uma coisa errada, o menino chegava em casa com infecção urinária, bebiam uma mamadeira em segundos no final do dia e os pais, para trabalhar, deixavam na creche escola. Uhum. Quando ele vê que estava alguma coisa errada do comportamento, né, problemas médicos, de saúde, essa questão de alimentação, opa, tem uma coisa errada, e vai lá e pede as imagens da escola. Mas muito estrategicamente, inteligentemente, né, para que eles se dessem aquela imagem que a psicóloga, a psicopedagoga estava pedindo no momento, né? Uhum. E a escola bem reativa de não dar, mas acabam dando. E nas imagens são imagens terríveis. O menino era amarrado. O menino nem água davam para a Que criança, absurdo, meu Deus. porque se bebesse mais água, mais fralda gasta, mais Tem que cuidados e trocar. tudo mais, né? E por isso que o menino tinha infecção urinária, mamadeira, chegava em casa, mamava, porque não davam. Isso é tortura. Tortura. E quando eu conheço os pais nesse sentido, me apresentam e, no primeiro momento, botando como violência, só como violência, como agressão. E não, isso é tortura. Tortura. E conseguimos, o Ministério Público muda a tipificação e bota na tortura. A escola, né, foi, né, acionada e responde por isso. Mas esse é um caso e a gente começou a ver que são vários casos. Né? Outro dia, na comunidade da Muzema, aconteceu muito parecido. Eu vi a postagem. Você viu? Vi. De um professor. Fiquei. A delegacia pede a prisão e foi negado, enfim. A gente tem visto que tem essas realidades. Então, o que a gente entendeu? Eu mesmo coloquei um projeto de lei recente não, esse ano aqui no Rio de Janeiro, ainda não virou lei. O que a gente entendeu? Andando nessas escolas, a gente já vê que há o mediador. Né? O mediador já é lei, há essa obrigatoriedade. Só que no município do Rio de Janeiro, por exemplo, das 850 mil crianças, mas quase 1 milhão de crianças, 40 mil são atípicas, tem alguma síndrome ou são
Neurodivergente. neurodivergente, né? E há necessidade do mediador. Mas como é que você coloca do dia para a noite 40 mil mediadores? Não tem Não tem. informação, não tem pessoas capacitadas Tem e, pessoas que querem, e pessoas que querem, porque né? não tem o perfil. Tem gente que não tem o Tem que perfil. Tem querer. que amar. Para ser professora, tem que Tem querer, que amar o que né? A faz. própria profissão de professor é uma profissão que tem se ficado escassa no nosso país. Sim, Pelo nível salarial, que é ruim, pela falha das estruturas de falha. família, os Verdade. professores estão sendo agredidos em escolas. Professor que, na verdade, ele era mestre, é uma autoridade, hoje em dia estão sendo agredidos. É. Não é É uma isso? classe que a gente também tem que ter um olhar carinhoso em defesa desses profissionais Muito, que são guerreiros muito. e estão adoecendo, tá, E vereador? muito. A gente Estão tem que ter muito adoecendo. A carinho. gente precisa conversar sobre isso. Eu vou lhe dar algumas orientações depois, Por porque favor. existem pautas que precisam ser divididas. Mande para mim, professores. Meu gabinete está aberto, eu estou aberto. Me mandem. A gente tem contato, redes sociais. Em contrapartida, países como o Japão, por exemplo, o imperador ele não prosta homenagem ou continência para ninguém, Só pro só para o professor. Nossos professores, eles merecem todo o respeito do mundo. Ali é onde está a formação, que vai formar também nosso caráter, quem vamos ser no futuro. Uma vez também que vivemos num país hoje, e tem lei recente, né, do ano passado, que hoje a responsabilidade de educação não é mais dos pais. Pasmem. Uhum. Transferiram a responsabilidade de educar apenas para os professores. É, porque, na verdade, quem educa é a família, a escola escolariza, que fique claro, né? Nós precisamos trabalhar em cima dessa premissa. É isso que eu aprendi e isso que eu levo para Eu mim, também. mas não é o que a lei fala. Entende? Infelizmente. É. Então, neste sentido, a gente tá agora vivendo uma realidade muito difícil dentro das nossas escolas. E aí, voltando ali, né, com A lei, relação o projeto de lei. com relação aos mediadores, a gente acaba entrando nas escolas e vendo essa dificuldade de mediador, Verdade. a falta. E aí os pais ficam desesperados, precisam trabalhar ou precisam ali. Muitas mães são solos, a maioria 66% das mães atípicas, elas foram sozinhas. abandonadas pelos Sozinhas, maridos. sozinhas. E Provedoras. quem é pai atípico já vê a dificuldade que é, porque a criança merece os cuidados especiais, né? De atenção, de carinho, todos os cuidados. Então é um mais trabalhoso, posso dizer assim. Então, uma mãe sozinha, como é que trabalha? Não é isso? É muito mais difícil e acaba dependendo de benefícios do governo, benefícios. E aí a gente acabou olhando essa realidade, as mães lá clamando para ter mediador e não tem, as mães querendo botar seus filhos nas escolas, querendo o melhor para os seus filhos. E eu falei assim, poxa, mas tem alguém que cuida melhor do filho do que a mãe? Do que o pai? Não. Então por que não capacitá-los e transformá-los como mediadores? Interessante. Que você acha? É o nosso projeto de lei, que está aqui no Rio Bacana. e espero que leve para o Brasil inteiro. Já Acho que estive ela vai ser a falando com a melhor ministra. cuidadora. Eu acho que não tem melhor. E a gente fecha uma equação. Sim, Capacita essa mãe, dá um subsídio, dá uma sim. remuneração, não é isso? Ela tem renda e, ao mesmo tempo, ela está cuidando do filho. Filho Dentro do espaço e de outros escolarizador. filhos. Ela sabe cuidar do Ela filho sabe atípico. cuidar do filho atípico. É, Perfeito, muito bom. esse é o nosso Parabéns. projeto, né? Tá, espero que vire lei no nosso município e que outros parlamentares no Brasil inteiro, que vire federal, porque é uma das dificuldades que eu tenho hoje, né? Eu estou muito limitado como vereador. A gente fica aqui clamando, gritando, mas a maioria das pautas, muitas das pautas é Brasília. Muitas das pautas são federais. E, Tati, eu acho que já chegou no momento da gente falar isso com responsabilidade. A gente tem Ministério da Mulher, da Pesca, da Juventude, Ministério da Inclusão, mas cadê o da criança e adolescente? É verdade. É necessário. Não temos secretarias. Aqui no nosso município tem 38 secretarias, no município do Rio não tem uma secretaria da criança. E eu pasmo, e eu sei que essa palavra não vai voltar vazia. Você que anda, né, interior do Rio, né, Sim. essa palavra vai chegar em outros municípios. Quem está assistindo no seu município, vê aí se no seu município tem secretaria da criança e adolescente. Nunca ouvi.
Nunca ouvi, E como nunca é que a tive gente essa vai informação. trabalhar a pauta da criança e adolescente se a gente não tem uma secretaria específica? É verdade. Desenvolver política pública em prol da criança e adolescente? Não temos Ministério da Criança e Adolescente em Brasília? Presidente, já chegou o momento de falar sobre isso. É, vereador, agora acho que o senhor tocou num ponto muito importante, porque diante de todos os últimos acontecimentos do Rio de Janeiro, a gente caiu em uma discussão que traz para nós a seguinte reflexão: sem educação e sem olhar para a infância, nós não teremos eh, adu- adolescentes e jovens dentro do mercado de trabalho, nós perderemos eles para o É tráfico. verdade. Se a gente está falhando, Tati, mas o tráfico não falha. Não falha. Se a- Quando o tráfico coopta uma criança, um adolescente, um jovem desse, é porque nós falhamos de alguma forma. Sim. Convida todos, eu queria que todos que estivessem assistindo fossem com a gente lá visitar um Degase, que fosse lá do menor infrator. A última vez que eu fui recentemente no Degase, né, eu choro todas as vezes, choro porque aqueles adolescentes olham para mim, aqueles jovens, e falam assim: tio, me dá uma capacitação, me dá um emprego, me dá uma Oportunidade. Uma oportunidade. Eu só oportunidade. quero isso, que eu não faço mais isso não. Entendeu? E Uhum. se a gente não tá dando essa oportunidade, o tráfico tá dando. Tá E o, dando. e o, Faz o, todo e o sentido. tráfico, já chegou o momento da gente falar que aquilo ali é um emprego. Não tem que ser a polícia lá, não. Tem que também, o Ministério do Trabalho tem que ir lá, olhar, porque é um dos melhores empregos do mundo. É perto de casa, ascensão rápida, correto? Uhum. E em contrapartida, o que a gente está capacitando esse jovem? O que a gente está entrando na comunidade para dar de capacitação? Qual é o futuro que ele tem? O exemplo dele, se a gente falou aqui, a gente falou várias vezes que a educação é pelo exemplo, Sim. quem está dando exemplo para ele é o tráfico. É. Correto? Então, neste sentido, a gente já chegou o momento, e eu me incluo nisso, tá? Como vereador, como parlamentar, da gente estar olhando nessa forma de prevenção. Porque que senão. É o olhar na base, né, é o olhar na base, a prevenção realmente é o caminho, mas se preocupar com prevenção envolve também muito investimento. Uhum. E o investimento, ele é necessário, o fomento, enfim, todo investimento a nível estrutural, a nível estadual, ele demanda projetos grandiosos. Uhum. E os projetos grandiosos, eles precisam ser elaborados em parceria, E para o né. público-privado, é só você trazer o empresariado, e a gente anda também, muitos empresários querem ajudar. Querem fazer a Só transformação, que né, quando eles vereador? olham, eles vão ver, vai botar dinheiro aonde? Vê desvios, vê coisas terríveis acontecendo que não traz legitimidade. Hoje já é normal, toda empresa hoje tem um compliance, tem querem ajudar, querem fazer a parte social, mas não pode botar em algo que vai ser desviado de dinheiro. É Então, verdade. neste sentido, o privado tem que trazer ele próximo e mostrar que investir aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, que vão ser futuros profissionais naquelas empresas. Então, se Sim. a gente não capacitar, por exemplo, uma Coca-Cola, se a Coca-Cola, né, ou qualquer empresa Bayer, vou falar empresas grandes aqui que Sim. estão no nosso município, estão aqui, vai ter que, de alguma forma, ajudar para que a gente sejam jovens formadores para trabalhar futuramente nessas empresas. Então dá para fazer, mas a gente realmente está querendo fazer? Essa é a É, pergunta. gerar oportunidade, demanda esforço. E eu penso que o senhor como vereador, né, já com uma lei estabelecida e que é realmente importantíssima dentro desse processo em proteção à infância, o senhor está fazendo uma coisa que poucos fazem, é agir localmente para refletir globalmente. Uhum. O senhor está fazendo a sua parte. E a sua parte, ela está reverberando e crescendo porque o senhor faz com propósito. E quando a gente tem um propósito, o processo se justifica, Verdade. né? Eu E, percebo isso, e eu espero que o que a gente que a gente está fazendo, né, aqui hoje realmente seja exemplo para o nosso país. sem dúvida. E estou fazendo a minha parte, Sim. né? Com É, louvor. eu isso, né, assim como a historinha lá do beija-flor, né, na floresta, uma história que eu contei muito pro meu filho, o Henri gostava muito de historinha para dormir, né, Ele era lindo, né? lindo demais. E o Henri gostava para dormir que eu: "Papai, conta uma história". E tinha uma historinha
sei se você lembra, eu já ouviu falar do beija-flor na floresta, que tinha um incêndio, e ali passou o beija-flor ia lá, pegava água no riacho e tentando apagar o incêndio. Ia lá, tentar apagar o incêndio e muito pequenininho, né, com o biquinho, pegava água e passou ali o hipopótamo, a girafa, o O jacaré, o elefante. elefante, os diversos animais da floresta, né, enormes, exorbitantes, que poderiam ajudar. E nada fizeram. E o beija-flor continuou indo e voltando e passou o leão, um dos últimos a sair. E o leão olha e fala assim, fica entregado, já estava indo embora e fala assim: "Eu vou falar". Mas beija-flor, você é tão pequenininho, você realmente acha que você vai conseguir apagar esse incêndio? E o beija-flor fala: "Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Que Então, bacana. o que eu estou fazendo hoje é fazer a minha parte. E eu espero que o bem contagia". E é isso, é da dor em amor, do luto em luta, é com um exemplo. Se eu compreendo, se eu acredito que a educação é pelo exemplo, eu tenho que dar o exemplo. É verdade, é verdade. Eu tenho a pauta, em defesa da educação, né. É claro que ela é permeada por vários tentáculos, né, porque a educação ela passa também pela inclusão, ela passa pela segurança, ela passa pelas famílias, ela passa pelas escolas, então a gente tem acesso a muitos tentáculos. A educação, como eu falei, é a base, né, é o pilar. E eu entendo que todas as famílias precisam compreender que os direitos das crianças são uma garantia, né, que isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser, discutido, debatido, e que a violência contra a criança é crime, e que bater para educar não justifica. E que bater para poder reprimir um comportamento errado não justifica. A violência não é o caminho. Não. E como educadora, como especialista em educação, como psicopedagoga, eu oriento todos os meus pais no meu espaço de atendimento e eu falo para eles exatamente isso. A violência nunca vai educar. A violência, ela traumatiza, ela causa dores emocionais nas crianças e a gente precisa, vereador, conversar com as famílias sobre a importância do afeto, porque o afeto ele é transformador. O meu lema de trabalho é o afeto afeta. O afeto afeta. Sim, A partir contagia. do momento em que você trata a pessoa com carinho, você consegue desarmar a agressividade. Não existe nenhuma outra atitude que desarme a ignorância e a falta de respeito que não seja o afeto. Verdade. E, isso é tão claro. A gente vive uma realidade de mundo hoje, né, como eu falei, né, desse traumas familiares, esse exemplo de família, né. E hoje a gente tem também, né, pessoas que não geram mais filhos, né, ou não querem porque não querem ou por problemas de saúde. E tem a parte aí dos animais, por exemplo, né. Você tem um cachorrinho, ninguém quer bater num cachorrinho. E o cachorro, você vê que quando a pessoa ali agride, ele volta, porque o exemplo é pelo exemplo, o exemplo de afeto do animal, Eles são muito fiéis, né, o exemplo é o dono. é o dono. Ah, agrediu, o cachorro volta. E a gente tem todo esse exemplo ali do próprio animal. E a criança? A criança é muito o exemplo da criança são os pais, são quem está cuidando. Tati, como a gente lida com essa pauta da violência e é o dia inteiro, são pessoas o dia inteiro Imagino, pedindo ajuda, clamando, não imagino. sabendo o que fazer. Um judiciário atrapalhado, sem saber o que fazer, dando medidas erradas ou medidas que favorecem o agressor, ou favorecem o violento, ou favorece o criminoso, né? Porque a gente ainda vive num país hoje, desde a década de 70, que o foco é o crime e o criminoso. As vítimas sendo jogadas, né, pelo canto e é quase que criminalizada a própria vítima, uma inversão de valor do mundo. Então a gente chegou já no momento de olhar e dar voz para as pessoas que precisam ter voz, as crianças nesse momento. E quando a gente olha essa realidade aí, nossa, criança não vota, criança não é a que vai lá, que vai chegar lá e vai bater numa delegacia de polícia e pedir para que
vão lá contra o seu agressor. Criança não é que vai pedir acesso ao processo, elas são jogadas pelo canto. Então a gente precisa, como sociedade, né, dar voz a essas crianças. Você já pensou em, de repente, montar um espaço dentro do seu gabinete de acolhimento e escuta afetiva para essas crianças, como uma ouvidoria, por Então, exemplo? a gente tem um instituto, né? Na verdade, eu não sou mais presidente, que se chama Instituto Henri Borel. Uhum. Eu não era nada, eu era um pai que perdeu um filho, mas após tudo que passei e vendo ali tudo que eu aprendi nessa luta para aprovação da lei Henri Borel, a gente viu que esses traumas, a violência, ela tá mais comum do que a gente imagina e crescente. E aí colocamos o instituto para trabalhar com crianças e tratar crianças vítimas de violência. Em menos de 3 anos já eram mais de 5.000 crianças. Nossa. Hoje eu não sou mais presidente do instituto, a minha família está lá, né? Porque como eu decidi me candidatar e vir para essa vida política, eu me afastei dessa parte de direção. Mas o instituto lá a gente recebe o tempo todo esse feedback. Lá temos psicólogos, psicopedagogos, assistente social, advogados, Bacana. e recebe a gente ajuda na ponta, mas recebe também, acolhe, e a gente só não consegue ter um abrigo lá, né? Que seria um pouco o próximo passo, posso Mas o dizer apoio assim. emocional vocês Para oferecem? as mães. Então a gente tem que Bacana. tratar os pais, as mães. Não é só a criança também, não, né? Então, essa é a minha grande preocupação. Eu, quando pensei nesse espaço de diálogo, vereador, eu pensei muito em acolher as mães atípicas, Uhum. porque elas têm uma caminhada e uma luta muito solitária, né? Elas vivem em prol Da criança. da criança e das estimulações e dos tratamentos e das terapias, enfim, elas perdem um pouco da identidade. E eu faço exatamente isso que eu falei, que eu percebo que o senhor também faz. Eu tenho atitudes locais para refletir de forma global. Eu acolho essas mães no meu espaço, eu faço encontros sazonais, Muito importante. sem os filhos, eu ofereço para elas palestras, treinamentos, capacitação, na verdade, incentivo o empreendedorismo feminino, fazemos rodas de negócios dentro desses encontros, para que elas possam se ver como seres individuais, além dos filhos. Sim. Porque antes de elas serem mães, elas eram mulheres com sonhos, com perspectivas, com projeções. Quer ver um projeto legal que a gente fez, que faz, né? É o chamado Pães de Maria. Por que Pães de Maria? Ah, me conta. O que eu acabei percebendo, a gente acabou percebendo? Muitas das mulheres, e aí começou com Maria da Penha ali, muitas mulheres vítimas de Maria da Penha, elas continuam no ambiente familiar ali, sendo agredidas, né? Por causa do problema econômico, né? É melhor ficar aqui apanhando do que eu ir pra rua e não ter lugar para ficar. Não ter lugar para ficar, não ter um emprego, não ter nada. Então elas acabam se submetendo a essa perversidade aí do agressor, né? Que do outro lado, como eu falei, fala que aquilo tudo ali é culpa delas. E ali Inverte, né? começamos com Maria da Penha, mas acabamos trazendo também as mães solo, as mães atípicas. Por quê? A maioria das mães são solos e o homem vai embora. Tem filhos autistas. E o homem vai embora e deixa ela ali sem uma pensão, sem qualquer nada, recurso, sem um lar. E a gente precisava capacitar essas mães. E aí, o que é o Pães de Marias? Pegamos ali para capacitar ela a fazer esses pães gourmet. Não é esse pão de sal, é aquele pão mais desenvolvido, elaborado, que tem alto valor agregado, né? Mais caro. E que elas ali se capacitem, consigam desenvolver com a farinha específica e tudo mais. Que legal. Que é um curso caro. E isso dá uma possibilidade delas empreender, de ir para um Facebook, para um Instagram e colocar os seus pães. Empreendedorismo. Se é numa comunidade, pode botar uma banquinha na porta da sua casa. Muito legal. É isso. E aí foi que começou o Pães de Maria. Que bacana. Fora, a gente também temos rodas de conversa, a gente precisa... A casa cai sobre a cabeça dessas mulheres do dia para noite.
É o nome do meu projeto. Quem cuida de quem cuida? Alguém precisa cuidar delas. Sim, precisa. E esse alguém pode ser Precisamos. eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa que tenha um olhar diferenciado para essas mães, porque como que elas vão dar o que elas não têm? Verdade. Então a gente precisa fortalecer essas mães para que essas crianças sejam cuidadas de forma justa, digna, como elas merecem, né? Verdade. Bem, Bom, você vê que a gente está muito próximos. a gente tem o pensamento alinhado, é isso A inclusão mesmo. realmente está sem fronteiras Ah, sem aqui. fronteiras, que maravilha! Vamos lá. Que mensagem você gostaria de deixar para os pais de crianças que já sofreram algum tipo de violência e que, graças a Deus, continuam ao lado deles, né? E para os pais de crianças que já sofreram algum tipo de violência e que os filhos não estão mais ao lado deles. Eu gostaria da sua mensagem de força, de apoio e de carinho, né, para essas famílias. Você poderia Sem deixar chorar, não, né? da É forma que o difícil. senhor quiser. Da Bom, forma que o senhor quiser. Abra o coração. Aqui é um espaço de abrir o coração. primeiro, não desistam dos seus filhos. Eu vou falar ali olhando para a câmera, Sim, não desistam. Pais, não desistam dos seus filhos. Eu, Leniel, daria tudo que tenho, tudo que conquistei. Mandato de vereador não é nada. Tudo. Por mais um abraço. eu Não acredito. é por mais um dia, não. É por mais um abraço do meu filho. Se você sabe que o seu filho está num cenário de agressão, que sofreu violência, lute por ele. Afasta imediatamente do agressor. Hoje, nós lutamos muito. Vocês contem comigo nessa luta. A gente lutou muito para a aprovação de uma lei que se chama Lei Henri Borel. Hoje a Lei Henri Borel ela traz esse mecanismo de proteção de afastamento imediato da criança. A criança tem que ficar em casa. Uma das grandes vitórias da Lei Henri Borel antes as pessoas achavam, mas eu tenho que citar se é o pai, o agressor, a mãe, o tio. A criança tem que ir para um abrigo, orfanato. Não, quem tem que sair de casa é o agressor. Com a Lei Henri Borel, a criança tem que ficar em casa. E vai sendo cuidada por quem melhor cuida dela, se é a avó, se é o pai que é o agressor, que o pai fique X quilômetros de distância, se é a mãe Y quilômetros de distância, se é o professor N quilômetros de distância, o agressor que tem que sair. O Tá lugar da certo. criança é na escola, é em casa. A Lei Henri Borel hoje está aí, tem que ser aplicada. Um ganho para a sociedade. Muito, não Um ganho. só eu sou reconhecido, delegacias de polícia, os delegados já entenderam, Ministério Público entendeu, juízes já entenderam a importância da Lei Henri Borel. Muito. E na dúvida, afasta-se o agressor, afasta a criança do agressor. Na dúvida, pessoal, denuncie, porque denunciar, você pode estar salvando uma vida. É Então, verdade. pais, denunciem, não desistam, peçam a medida protetiva de emergência, afasta o agressor, porque, olhem para mim, no meu caso, meu filho falou, mas não tínhamos uma lei como a Lei Henri Borel. A mãe do outro lado falando que não, aquilo tudo é mentira, que dá tudo da cabeça do meu filho. Então, neste sentido, a gente lutou muito para que o que aconteceu com o Henri não aconteça com o filho de vocês. Então, apliquem a Lei Henri Borel, vão na delegacia, conselho tutelar, conselheiros tutelar. Hoje, com a Lei Henri Borel, o próprio conselho tutelar pode pedir a medida protetiva de emergência. Ministério Público, Tribunal de Justiça, o Conselho Tutelar ele pode pedir diretamente ao Ministério Público ao Tribunal. Não precisa passar mais numa delegacia. E muito importante, vereador, é solicitar que as pessoas divulguem a lei. Sim. Divulguem a lei. As pessoas precisam conversar sobre isso, falar sobre isso, abrir debates sobre isso. Divulguem e acreditem. Divulguem. A Lei Henri Borel, somente nos últimos 3 anos, a Lei Henri Borel foi aprovada em 2022, acabou de fazer 3 anos, acabou de sair aqui, Jornal o Globo, somente no Rio de Janeiro, 4.600 medidas protetivas de emergência através da Lei Henri Borel. Sensacional. No último ano para cá, Distrito Federal, 1.500, Rio Grande do Sul, 1.470. Quer dizer, somente aqui no Rio nós salvamos 4.600 crianças. Estatística maravilhosa. O Henri é uma criança que se doou para salvar milhares, se não milhões. Vocês estão entendendo o papel, a importância? A vida dele não foi em vão. A vida do meu filho não foi
e não será em vão, Não será. e não será esquecido, porque nós vamos salvar outras crianças através da morte do Henri. E você, pai, que perdeu o seu filho e que passou por como eu passei, que tem continuado, venha com a gente nessa luta. Levanta da sua cama, Soma levanta, forças. tem que somar força. A depressão tenta nos consumir o tempo todo, mas a gente tem que, assim, como a gente falou aqui, que a educação é pelo exemplo, é através do nosso exemplo que nós vamos salvar vidas. Eu, se tivesse travado numa cama, se eu tivesse me acovardado, se eu tivesse parado, talvez a gente não teria 4.600 crianças salvas nos últimos 3 anos. É Talvez não verdade. teríamos mais, né? Qual é a proporção disso? Talvez nunca a gente vai conseguir chegar nessa conta. Mas aí é por isso que eu tô aqui. Porque eu creio que Deus, do fundo do meu coração, meu filho estava num cenário de agressão, mas hoje meu filho está no céu. Se meu filho está no céu, porque o céu é das crianças e meu filho está lá, um dia Deus vai me dar meu filho de volta e eu vou encontrar com o Henri de novo. Mas olha quantas milhares, se não milhões de crianças nós vamos salvar junto. E é por isso que eu sou muito grato de estar aqui no seu espaço. Nossa, sou eu quem porque agradece. a gente não vai conseguir medir, Tati. Mas através desse programa a gente vai salvar vidas. Com certeza, querido. Gratidão demais. Nossa, estou muito emocionada, muito grata pela sua presença, pela sua força de transformar o luto em luta, porque tem que ter muita força, tem que ter muito amor para sair do luto. E eu sei que você é inspiração para muitos pais, para muitas mães que vão estar nos ouvindo e que vão estar propagando essa sua fala, sobretudo de amor, né? Legal. Porque o seu trabalho, ele é uma superação, Oh, mas é uma superação pelo amor. mas seu amigo aqui paga um preço muito alto, sabe? É muito difícil continuar a caminhada sem o Henri. É muito difícil. Tô aqui incentivando outros pais e eu espero do fundo do meu coração que a gente traga, mas também eu sei que é muito difícil continuar. E é lícito, é justo, né? Se trancar em sua casa, porque é muito. É totalmente o inverso do fluxo de mundo, da ordem natural Da da ordem vida. natural. O normal é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Ainda mais brutalmente como aconteceu comigo. Choca, choca. Então, a gente tem que olhar e eu falo, eu queria estar com meu filho aqui, brincando. A gente fazendo esse mesmo podcast, esse mesmo debate, mas com o Henri aqui, talvez aqui brincando, um gentleman. Mas já que aconteceu e eu tenho pago esse preço tão alto, é para que a gente consiga salvar outras vidas. Existe um propósito. Amém. Não tenha Verdade. dúvida disso, existe um propósito. O seu movimento, a sua missão, ela tem um propósito maior. E eu tenho certeza que cada criança que é salva através da lei Henri Borel, o Henri dá um sorriso pro senhor. Ó, cada criança que Eu tenho eu certeza salvo, disso. eu vejo meu filho lá. Em cada sorriso de cada criança, o seu filho está presente. Verdade. Sinta esse carinho, esse afeto. Bem, eu quero agradecer pela moção que o senhor me concedeu, né, na Câmara dos Vereadores, um reconhecimento Nossa, público. Você é pequeno do tamanho do gigante como você é. Nossa, eu fiquei muito emocionada, não poderia deixar de agradecer publicamente também. Foi um reconhecimento que me trouxe muita alegria pelos anos, né, de engajamento, de trabalho, de envolvimento em defesa da educação da criança e do desenvolvimento humano como um todo, né? Eu creio que agora ganhei mais uma soldada aí nessa Com luta. certeza, conte comigo, sempre, sempre. Eu já te admirava, hoje te admiro ainda mais. Obrigado. E a gente vai precisar chegar ao final da entrevista, ficaria aqui a tarde toda. Não tem aquele Você gostou? Muito, obrigado. Nossa, eu tô amando, mas a gente precisa começar a encerrar esse podcast maravilhoso com o vereador Leniel Borel, que é um militante em defesa da infância e da garantia de direitos para as crianças e adolescentes. Vereador, final de ano chegando, né? 2025 foi um ano muito intenso, muito produtivo, muito potente. E dentro deste ano de 2025, a sua missão de cuidar, proteger e ajudar as crianças,
é inegável, né. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do seu ano, né, nesse momento, e me falasse um pouco sobre as suas expectativas para o próximo ano e o que foi de fato importante para o senhor em termos de conquista no ano que nós estamos. Bom, primeiro, o seu amigo é de 7 meses, né. Então, assim, ansioso, vinha ao mundo antes, então, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tentar fazer mais coisas e no curto intervalo de tempo. Às vezes desmotiva, porque queria ter feito mais, né, nas minhas limitações, primeiro mandato, a gente conseguiu bastante coisa, né. Puxa, Hoje, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, conseguimos aprovar, hoje é obrigatório na escola municipal o ensino do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho excelente. que as crianças precisam saber dos seus direitos, né. Grande ganho. Muito, e eu acho que está sendo copiado em outros municípios, em outros estados, a nível de Brasil, acho que o Ministério da Educação deveria olhar de uma forma diferenciada, É verdade. trazer para o nosso, na obrigatoriedade em todas as escolas. A gente conseguiu já agora, estamos indo final de ano, como você falou, câmeras, acho que as praias agora vão estar todas lotadas. Tem um caso do menino que a gente ajuda muito, a mãe, a dona Marisa, o menino Edson Davi, da Barra da Tijuca, que sumiu na da Barra da Tijuca, um menino lindo, característico, carioca, e quantos não somem, né, em nossas praias no final do ano. Os abusadores estão nas nossas praias, os agressores, os pedófilos, os países, né, de primeiro mundo, como os Estados Unidos, né, depois que se pega um pedófilo, um agressor, um abusador sexual, depois que ele cumpre a pena, ele é colocado ali na casa, ó, aqui tem um abusador sexual. Se ele vai de um condado para outro, do município para outro, o xerife precisa ser Não avisado. sabia É, disso. aqui no Nossa, Brasil, eles estão nas nossas praias, estão no nosso carnaval, olha, estão no nosso verão, estão no nosso livres. livres, sem qualquer tipo de controle, sabe? E eu coloquei em um projeto de lei, espero que vire lei ainda agora, da gente trazer aí essa obrigatoriedade de câmeras, tanto câmeras voltadas para o mar, câmera nas nossas orlas, para que a gente consiga identificar aí essas câmeras, né, de inteligência artificial, essas câmeras agora de monitoramento facial, que já cruze dados de informações. Eu acho que a gente já Uhum. chegou numa era tecnológica, né, de cidades inteligentes Maricá e tá assim, né? e a gente trazer essa realidade aqui também para o município do Rio. Seria E é, excelente. tem um projetos nossos que está indo a nível de Brasil, agora acabou de ser o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, batizado Estatuto da Criança Digital, né, trazendo essa questão do Estatuto da Criança e Adolescente com o olhar das redes sociais, os agressores, os pedófilos estão aí, então trazer essa realidade, não só aqui para o município, mas para o país inteiro. Câmara de Vereadores, agora, essas semanas, aprovamos a lei FELCA, né, sei quem acompanha viu Eu vi. esse movimento do Felca, que a gente já estava fazendo também antes, só que Uhum. não na proporção. O Felca ele é muito maior ali em nível de rede social, mas a gente já falava do Ítalo Santos, falando dessas práticas, incitando o Ministério Público que se pronunciasse, mas a gente precisa trazer mais pessoas para essas pautas. Então Sim. a gente temos aqui a Marcha para da Infância, já virou projeto nosso de lei no Rio de Janeiro, acabou de ser votado em primeira mão a ronda da criança. Assim como temos a ronda da Maria da Penha, a gente precisa de uma ronda com um olhar diferenciado, com profissionais capacitados a olhar aquela realidade. Provavelmente esse mês ainda vai virar lei no nosso município. Temos muita coisa boa sendo feita, mas tem muitos Uhum. outros que a gente ainda não conseguiu aprovar. Conseguimos ali, ó, o instituto lá, mais crianças ajudadas, o instituto tá bem maior, a gente está trazendo mais pessoas para a pauta, mas uma andorinha só não faz verão, e isso me incomoda. Me incomoda muito de muito poucas pessoas que estão com a gente nessa luta. Quando você olha minhas redes sociais, você deve ter acompanhado, uma rede Sim. social grande, mas há poucos ali chegando para querer somar forças. Eu não consigo fazer um collab de gente realmente que, não, eu quero ajudar nessa luta. Collab com pessoas Se ali, né, comprometendo, né? comprometida. Eu quero usar a minha rede realmente para eu propagar essa luta de proteção à criança. E a gente precisa de mais pessoas assim, né? Sim. É isso que precisa, né?
sem inveja, sem ciúme, sem todos Porque unidos em prol da criança. não existe competição nesse caso, Não né? deveria. Nesse caso, se houver competição, quem perde é a criança. Verdade. Então a gente precisa ter um olhar de unidade, um olhar de união. Eu fico muito feliz quando novas pessoas aparecem, mesmo que não tivessem trabalhando a pauta como você tem trabalho, como eu tenho trabalho, mas pessoas novas que surgem querendo ajudar. Porque um só não dá, também nem 10, é muito maior, porque são milhares, são milhões de crianças que estão sendo vítimas de violência. Todos os dias. Todos os dias. Rio de Janeiro, do ano passado para cá, 9.000 casos de abuso sexual infantil registrados. Hoje, a cada 1 hora, uma criança é vítima de violência sexual aqui no Rio de Janeiro. A Unicef fala que 7 a cada 100 registra. Se eu arredondar para 10%, foram mais ou menos 90.000 casos de abuso sexual somente no Rio. Indigna muito, né? Muito. E hoje é perigoso ser criança no Rio. É verdade. Então, essa frase eu ouvi do senhor e eu realmente fiquei impactada. É perigoso ser criança no Rio de Janeiro. Você imagina Isso que é loucura. fato. Em contrapartida, na nossa época, quem brinca de queimado, vou revelar a minha idade aqui, quem brinca de queimado mais na rua, quem brinca mais de futebol na rua, aquela molecada não tem mais isso porque a violência tá nas nossas ruas, crescente. Vocês estão entendendo? A gente cresceu no bairro, sentado na calçada, até tarde. Aonde você vê mais isso, Tati? Não, nem no interior, na cidade onde eu moro, Araruama, a gente não tem mais essa segurança. O que a gente tinha de mais pesado era o velho do saco. É verdade. Cadê o, né? Já não é mais o velho do saco. Colocava medo. Hoje em dia tem várias situações reais para as crianças temerem. É verdade. Mas então, dentro dessa pergunta, o seu balanço para esse ano foi positivo? Foi positivo, a gente conseguiu muitas conquistas, tem muita coisa. Me incomoda, né, dessa minha ansiedade de que poderia ter feito muito mais. Mas calma, você tem feito muito. Calma, você tem feito muito. Pode ter certeza. Tem gente que não fez metade do seu movimento. Então, assim, sinta-se feliz, honrado, realizado, porque você tem feito muito. Eu fico feliz, assim, hoje eu estou numa casa, na Câmara de Vereadores, aqui no município, que comprou a ideia, posso dizer assim, os vereadores, né, abraçaram. Para quê? Porque um só eu não ia conseguir fazer nada. Então, mais pares, mais parlamentares estão surgindo. E é isso, sabe? A gente precisa disso, né? Mais prefeituras, mais prefeitos, mais governadores, mais senadores, né? Para que a gente consiga realmente dar voz a essas crianças. Vereador, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Foi uma honra. Obrigado. Conta foi comigo. Uma honra. Quero recebê-lo aqui novamente no próximo ano, para que a gente consiga estender ainda mais essa conversa. Ainda ficaram algumas perguntas a serem feitas. Estou aberto, vamos lá, sempre que puder. A gente vai falar sobre o Conselho Tutelar, que é uma coisa que importantíssimo. É importante debater, abrir um diálogo sobre. E ano que vem, quero muito que o senhor volte. Com certeza, estou aqui. Foi um prazer. Enorme. Acho que a sua entrevista agregou valor à vida das pessoas, trouxe informação de qualidade, sendo um representante do povo, né? Com a sua simplicidade, com a sua generosidade, com a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando e trazendo para esse momento o acolhimento necessário para essas famílias. Legal. Tá bom, querido? Conta comigo, obrigado. Gratidão. Gente, esse foi mais um podcast Fala Tati, com o nosso querido vereador Leniel Borel, que nos trouxe para reflexão e muita aprendizagem através da sua participação. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo Fala Tati Podcast.